Olá, alunos e alunas, e quem mais estiver assistindo esta aula. Esta é a quarta e última aula de recuperação do segundo trimestre e o tema da aula é imperialismo e neocolonialismo. Então, é um grande resumo focado naquilo que pode aparecer na avaliação. Muita coisa ficou de fora, mas se está de fora, já está sugerido que na prova não estará. Então, se você quiser assistir a esta aula, é só continuar, porque ela já vai começar. Vamos falar um pouco sobre imperialismo. Estamos no século XIX, segunda fase da Revolução Industrial. Então, a produção industrial cresce, nós temos mais países envolvidos no processo, além da Inglaterra. Esses países precisam expandir seu mercado consumidor, porque o que eles produzem não é absorvido dentro da Europa ou dentro dos Estados Unidos, sobra muita coisa. E como o objetivo do capitalismo é o lucro, a expansão da produção não para. E para expandir a produção, você precisa de mais matérias-primas. E como você também está gerando mais dinheiro, mais capital, dinheiro parado, ele acaba não gerando mais dinheiro. Então, há um interesse por parte dos grandes capitalistas, e essa fase do capitalismo envolve não somente industriais, mas bancos que muitas vezes controlam setores industriais ou têm ações nessas indústrias, e os estados que estão competindo também por áreas de influência, né, para ampliar o seu poder, nós vamos ter uma corrida em busca de novos territórios. Então, uma definição de imperialismo é o conjunto de políticas com o objetivo de promover a expansão territorial, econômica e ou cultural de um país sobre os outros. O imperialismo ele pode juntar tudo isso, territorial, econômico e cultural, ou pode ser somente de um desses aspectos. Tá? E, bem, ele é um desdobramento do próprio capitalismo e do aumento da competição entre os países. O neocolonialismo, então, que é a busca por esses novos territórios, é um desdobramento do imperialismo. Existe imperialismo sem necessariamente haver neocolonialismo, tá? Mas o neocolonialismo depende do imperialismo. E aí, gente, vamos diferenciar colonialismo de neocolonialismo. Então, assim, período colonial é aquele das grandes navegações, século XV ao século XVIII. Já o período neocolonial vai da segunda metade do século XIX, em alguns casos antes, mas normalmente o marco é 1870, até o final da Segunda Guerra Mundial, que aí começa o processo de descolonização. No colonialismo, o alvo principal, não único, mas principal, foi a América. No neocolonialismo, África, Ásia e Oceania. A fase do capitalismo do colonialismo é o mercantilismo. Tá? A fase do capitalismo do neocolonialismo é esse capitalismo financeiro e monopolista, industrial também, tá? Porque tem a grande participação dos bancos. Quem patrocina o colonialismo? A burguesia comercial e os estados, né? Os reis e a nobreza, que é o braço desse rei. Essa burguesia comercial, ela enriquece com as migalhas que caem da mesa do rei, porque o objetivo do mercantilismo é enriquecer o soberano, enriquecer o rei. Né? Já no neocolonialismo participam as burguesias financeiras e industriais e as nações, tá? Que vão aí competir até para mostrar que elas são as melhores, né? As mais fortes militarmente, as mais desenvolvidas, por aí vai. O objetivo do colonialismo: busca de ouro, prata, exploração de produtos tropicais e buscar também mercado consumidor para a produção europeia. O objetivo do neocolonialismo: reserva de mercado para a produção industrial. Garantia de fornecimento de matérias-primas como petróleo, carvão e ferro. Petróleo passa a ser importante, então regiões que nem eram interessantes antes passam a ser, como o Oriente Médio. Controle de territórios para reinvestimento de capitais excedentes. Então, o que você não conseguia investir na Europa, nos Estados Unidos, vai investir construindo canais, ferrovias e outros empreendimentos nessas regiões coloniais, não necessariamente pensando no desenvolvimento local, mas pensando aí que você precisa gastar esse dinheiro e facilitar, tornar mais fácil a ocupação desses territórios. A mão de obra no colonialismo é escravizada, africana ou nativa. A mão de obra no neocolonialismo ela é local
é abundante e barata. Falar escravidão no século XIX já começou a ser algo feio. Então, em muitos casos não são escravizados, mas a condição não é tão melhor assim do que se escravizados fossem. E também há nações que vão levar, né, seus colonos para essas regiões, às vezes bem distantes. O Japão manda a gente para fora. A Alemanha, a França, então regiões como a Argélia, como a Indochina, que são colônias francesas, nós vamos ter uma grande presença de população francesa. Isso, na hora que vai fazer a descolonização, vai dificultar bastante. E a justificativa? No caso do colonialismo, principalmente as nações católicas vão justificar com a necessidade da expansão da fé. No caso do século XIX, a justificativa é a missão civilizadora, né? É levar o progresso, é levar a civilização, é levar a ciência, ainda que alguns continuem vendo, né, a questão religiosa como central aí. Tipos, né, de imperialismo. Colônia. Colônia, o território pertence a um determinado país. Caso, por exemplo, da Índia. A Índia vai ser colônia da Inglaterra. Ponto. Né? E a Inglaterra vai governar, a partir do século XIX, meados do século XIX, de forma direta o território. Protetorado. Tem governo, o governo é independente, mas não é tão independente assim, porque há um controle daquele governo, daquilo que ele pode fazer, por parte de uma nação estrangeira. O Egito, por exemplo, protetorado da Inglaterra, tem governo, mas, e esse mais é importante, a Inglaterra decide muita coisa do que vai acontecer ali. A mesma coisa para Cuba. Cuba é um protetorado dos Estados Unidos, vai se tornar independente com apoio norte-americano e vai ficar ali dependente a ponto do governo cubano não poder decidir determinadas questões sem perguntar para os norte-americanos. Área de influência é quando você tem uma potência que vai exigir, né, preferência em determinada região. Preferência comercial, direitos extras para os seus cidadãos e por aí vai. É a situação da Libéria em relação aos Estados Unidos, ou vai ser a situação da China, que vai ter um governo que não vai virar protetorado, mas a China é grande e vários territórios da China vão ser divididos aí e dados como área de influência, né, para outros países. Enfim. E, por fim, o imperialismo econômico, que é quando a ação é de uma empresa. Então, são os interesses privados, não são os interesses de um país. Mas eu gosto sempre de falar o seguinte: quando a coisa fica complicada para essa empresa, ela pede ajuda ao país de origem, que normalmente vai intervir a seu favor. E vamos falar só um pouquinho da partilha da África. Tá? Alemanha e Itália se unificam tardiamente, e aí o Bismarck, que era o chanceler da Alemanha, agora unificada, vai convocar no início da década de 1880 uma conferência, da qual vão participar praticamente todos os estados europeus que têm interesse colonial, mais o Império Otomano. Não são convocadas aí, né, chamadas nações africanas para participarem desse processo, até porque eles não são civilizados o suficiente para isso, essa é a ideia, né? E os europeus vão decidir como é que eles vão dividir a África. Vão estabelecer algumas cláusulas, e não vai ser cobrado de vocês essas cláusulas, mas vão estabelecer livre navegação, livre comércio, direito de ir e vir de cientistas e missionários, por aí vai. Dentro dessa partilha da África, nós vamos ter a situação do Congo, que vai ser dado, né, como território pessoal para o rei da Bélgica, o Leopoldo II, que disse que ia promover ali a proteção das populações, a proteção da região, ia levar princípios, né, de civilizados para os habitantes ali, e na verdade o que aconteceu foi uma tragédia, uma exploração enorme daquelas populações e uma grande mortandade. Embates importantes ali dentro do continente africano que podem aparecer na prova são as guerras dos boeres, que quando cai a Segunda Guerra. Então, quem são os boeres? São os descendentes dos holandeses que ocuparam a África do Sul.
e que tinham fundado repúblicas independentes no momento lá das guerras napoleônicas, até porque a Inglaterra invade parte das colônias ali, já que a Holanda estava ocupada pela França. Quando a gente chega no final do século XIX, se descobriu ouro e diamante na região, e a Inglaterra vai voltar à carga, porque ela já tinha tentado conquistar todo o território, contra aí os boeres, que acabam sendo derrotados, mas também por conta da grande crueldade usada pela Inglaterra, da grande violência, você cria uma situação em que os ingleses vão ter que ceder e vão ter que permitir quase que um governo autônomo na África do Sul. Então a África do Sul era tratada de forma diferente e os holandeses da região poderiam manter seu idioma, e o idioma passou a ser um dos idiomas oficiais da África do Sul, o afrikaner, junto com o inglês. E esses colonos, descendentes dos holandeses, vão participar do governo, e aí já nesse momento, do início da década de 10, já começa a se desenhar aquilo que a gente chama de apartheid, o regime do apartheid. Aí o mapa da África antes de 1880, antes da Conferência de Berlim, e o mapa do continente africano lá em 1910. Quando vocês pegarem os slides, vai estar lá no bloco de recuperação, vocês poderão visualizar aí o quão grande eram os territórios franceses e ingleses dentro da África. Como é que era justificada a supremacia dos brancos sobre os demais povos? Isso foi fundamental para a ocupação desses territórios. As bases dessa supremacia vão estar em discursos que vão ser criados para demonstrar que os brancos eram superiores a quaisquer outros povos. Então, ao longo do século XIX, a ciência é uma ciência racista que vai... e essa era a ciência era racista e essa era a ciência, ponto. Tá? Que vai justificar as desigualdades, e aí a gente tem que lembrar do chamado darwinismo social, que está dentro aí, que se desdobra do pensamento liberal, bebendo nas ideias do Darwin de evolução das espécies, então da biologia. Então o darwinismo social ele defendia a ideia da sobrevivência do mais apto e que o Estado não deveria interferir para beneficiar aqueles que eram inferiores e que deveriam, com o passar do tempo, se não houvesse essa intervenção para garantir a sobrevivência desses grupos, eles seriam exterminados. Se dentro de casa o darwinismo social justificava uma estrutura de exploração e as desigualdades, fora de casa ele vai justificar a dominação neocolonial, tá? Que os brancos eram superiores e tinham o direito, sim, de se impor a povos que não seriam tão desenvolvidos ou que seriam vistos como bárbaros. Essa ciência racista ela era profundamente etnocêntrica, ou seja, ela partia do princípio que havia um povo superior, branco, com uma cultura superior. Então, essa ideia de que os brancos seriam o centro vai nortear a leitura de toda a diversidade humana. Essa diversidade vai ser lida de forma hierárquica, porque evolução é uma ideia central aí dentro do século XIX, em que você tem do melhor para o pior, e alguns vão admitir que era possível melhorar os inferiores, mas outros nem isso. Quando se admite na possibilidade de melhorar os inferiores, a gente está falando de eugenia. Então, eugenia é a ciência da melhoria da raça, entre aspas. Tá? Raças não existem, o que existem são diferenças fenotípicas, ou seja, de fora, cor de pele, cor de olhos, formato de boca, etc. Mas o racismo existe na medida que a gente atribui valor a essas características. E aqui vocês têm aquele quadro muito famoso, discutindo na sala, da redenção de Kant, que foi usada pela delegação brasileira no primeiro congresso de eugenia na Inglaterra para defender a visão brasileira que seria possível embranquecer, ou seja, na concepção deles, melhorar a raça, entre aspas, brasileira, se você promover a vinda de europeus e, enfim, de imigrantes brancos que pudessem embranquecer o país. Tá? Então, a eugenia que predomina no Brasil não é o discurso do extermínio, mas o discurso desse extermínio físico, mas o discurso do branqueamento, principalmente.
E a gente tem que falar do Fardo do Homem Branco. Então, o Fardo do Homem Branco é um poema do Rudyard Kipling, que é o autor do Mowgli, o Menino Lobo, ou do livro da Selva, né, para quem não conhece como Mowgli. E aí eu vou ler a estrofe, uma das estrofes do Fardo do Homem Branco. Tomai o fardo do homem branco, envia teus filhos, teus melhores filhos, vão, condenem seus filhos ao exílio, para servirem aos seus cativos, para esperar com arreios, com agitadores e selváticos, seus cativos, servos obstinados, metade demônio, metade criança. Então o Kipling, né, ele está defendendo que é uma missão dos povos brancos, ele está pensando principalmente nos ingleses, de levar a civilização àqueles que não têm, partindo da ideia que existe uma cultura que está no centro, daí a ideia de etnocentrismo. O Fardo do Homem Branco, ele justifica a intervenção em territórios estrangeiros, ele justifica, né, que riquezas possam ser apropriadas, porque, enfim, você está fazendo isso para o bem desses povos. E aí, gente, uma charge muito importante, ela está nos slides que a gente usa em aula normalmente, em que a gente tem o tio Sam e o John Bull, que é o símbolo da Inglaterra, carregando nas costas os povos que precisam ser civilizados. Nas costas da Inglaterra, por exemplo, está a Índia, está a China, está escrito, né, no turbante do indiano, está escrito Índia. Nas costas dos Estados Unidos estão Cuba, por exemplo, Filipinas, e eles vão subindo ali, pisando em pedras onde estão escritas barbarismo, opressão, ignorância, vício, brutalidade, até que lá em cima tem a civilização. Essa ideia do fardo do homem branco, ela vai sobreviver por muito tempo e ela vai continuar, né, de uma certa maneira, essa ideia da superioridade dos brancos, norteando até a produção cultural no século XX. Tá? Então aqui está o Tintin, o garoto jornalista belga, Tintin no Congo. Congo era a colônia da Bélgica, depois que deixa de ser propriedade do rei por conta dos escândalos, vira a colônia da Bélgica, e o Tintin sendo tratado aí, né, como alguém superior, como alguém que tem muito a ensinar e que, claro, merece toda a deferência. E o Tintin, por outro lado, de forma muito bem intencionada, mas pensando aí de forma etnocêntrica, ele vai estar ali para ensinar essas pessoas negras inferiores os princípios da civilização. Então, pessoal, imperialismo é isso, né? É um desdobramento do capitalismo na sua segunda fase, busca por novos mercados, busca por áreas, né, em que você pudesse reinvestir capital, busca por matérias-primas, que acontece junto com uma corrida entre as nações europeias e os Estados Unidos, e depois o Japão, por áreas de influência e para mostrar essa superioridade, muitas vezes militar. Então, junta aí o econômico e o político, e nós temos ações de ocupação, né, principalmente da África e da Ásia, mas norteados por essa ideia de que os europeus e os americanos estavam fazendo um grande sacrifício, sacrificando suas vidas para poderem levar a civilização a esses povos inferiores. Então, pessoal, é isso para essa aula. Tchau, tchau para vocês.